R$50 em compras, você ganha um cupom para concorrer. São R$1.000 em vales compra todos os dias. Centro a Mil, até 6 de setembro. Regulamento no site centroamil.com.br. Apoio Cicobi Fluminense, Ver TV e Record TV. Uma campanha Sindi Varejo, Carjopa, ASIC e CDL Campos. 7h43. Rapaz, olha que o nosso papo aqui, o Arthur, tá muito interessante, pelo menos para mim, né? Mas não, às vezes é interessante para o jornalista, interessante para o entrevistado, mas de repente não é interessante para o ouvinte. Mas os ouvintes estão pipocando aqui no nosso site com opiniões, inclusive já. Conversa, né? Claro. Inclusive, uma ouvinte da rádio, ela sempre ouve na parte da manhã, Sandra Maria Teixeira dos Santos, ela é médica, inclusive, falando, ela já me deu uma receita. Café quente com manteiga é sedativo da tosse. Obrigado. Se alguém souber de alguma receita, por favor, vamos aproveitar a minha tosse aí para interagir com o nosso ouvinte. E se a gente for provar todas as receitas que passam pra gente, a gente cura a garganta, mas arranja um problema de estômago, né? Temos aqui a mensagem do Walter Silva Júnior. Bom dia, prazer em ver o amigo, irmão Arthur Guzmão nas ondas do rádio. Ô, Walter Júnior, né, cara? Caricaturista, pessoa do bem, né? Ah, é mesmo? Eu também sou caricaturista, que legal. Não conheço o Walter. Grande amigo, filho do saudoso deputado federal Walter Silva, né? Ah, sim. Grande amigo. Mensagem também do Ângelo Rafael Barros Damiano, grande amigo do Arthur Guzmão, pessoa do bem, uma figura querida, inteligente, né? Sempre uma conversa boa. Encontramos sempre nas caminhadas. Ângelo, uma bênção também. Um grande abraço. Muito obrigado ao pessoal participando. Aqui está aberto. Se você participar, evidentemente, a gente lê. E se quiser alguma pergunta para o Arthur Guzmão. Arthur, vamos agora concentrar um pouquinho nessa guerra religiosa. O que nós vimos, que isso é uma coisa recente. Nós vamos calcular uns 20 e poucos anos, com o crescimento das religiões evangélicas, porque a religião evangélica existe desde Lutero. Bom, né? Eu não sou um conhecedor da história disso não, mas a gente sabe, né? A igreja presbiteriana, batista e outras, né? Igrejas tradicionais, né? Igrejas muito tradicionais e tal. E com conceitos baseados na Bíblia, mas com alguns conceitos diferentes em relação aos santos que a Igreja Católica. Né? Agora, sempre, desde que eu me lembro, inclusive alguns espíritas, principalmente os kardecistas e tal, sempre houve uma convivência pacífica. Como você falou, conflitos, mas não confrontos. Nós estamos vendo confrontos seríssimos acontecendo, principalmente em comunidades, e eu acho, essa é a minha opinião, que a milícia se envolve, o tráfico se envolve, de perseguição pelo lado evangélico às religiões de origem africanas. Nós já vimos vários casos aí na mídia nesses últimos anos, comentários agressivos e desnecessários de evangélicos contra católicos e às vezes vice-versa. Vice-versa também, às vezes não, bastante. E eu me lembro que a primeira vez que isso me chamou a atenção foi um pastor, ou não sei se era pastor de verdade, porque também essa história de ser pastor, porque a pessoa, para se tornar pastor, tem uma formação, tem uma formação evangélica, teológica e tudo. Sérias, né? Elas têm essa... Muito sério. Não é assim, não. E final de semana, né? A impressão que dá é que é o curso de final de semana, que o cara... Olha, você tem o dom da palavra, você fala bem, você tem uma voz bonita, você tem uma presença carismática, então você quer ganhar dinheiro? Vamos lá, te tornar pastor. Ou padre, sei lá, não importa.
Mas eu me lembro que na televisão, a igreja evangélica, um dos bispos lá, de quem quer que seja, chutou e quebrou uma imagem de Nossa Senhora. E isso foi muito aproveitado na época pela TV Globo, porque a Record já existia, já era do Bispo Macedo. Então, essa guerra religiosa machuca, né? Machucando. E, inclusive, outro dia vi uma reportagem dizendo assim, pedindo aos pastores evangélicos que certos conselhos com a mulher, por exemplo, você não pode, seu marido bate em você, mas você tem que aceitar, contemporizar, melhor com ele, pior com ele, como é que é? Pior sem ele. Mas não é isso que Jesus quer, né? Ele quer a união do casal, né? Mas a dignidade humana também, né? Não se submeter a uma violência, né? Exatamente. Como que você acha que isso está chegando a esse ponto? Isso tem alguma solução, diálogo? Porque a gente vê o Papa Francisco com amigos, antes dele, quando ele era na Argentina, cardeal, né? Um dos grandes amigos dele, judeu, né? Judeu, ele um rabino. O diálogo, né? Criar pontes, né? Aliás, o pontificado dele se prima muito pelo criar pontes, né? Estreitar laços, né? A gente não pode colocar portas, né, Marco Antônio? É lógico que essa questão da fé é um dom. Ter fé é um dom. A gente não compra na esquina, não compra na mercearia. Deus fecunda no nosso coração a fé. Eu, por exemplo, sou católico, né? Gosto da fé, pratico ela dentro das minhas possibilidades, enfim. Mas é bonito a gente ver o quanto hoje a sociedade precisa de Deus e como sempre precisou. A gente hoje vive uma sociedade de competição, uma sociedade calcada no materialismo, que no fundo está gerando o quê? Um vazio interior. Quando a gente vê a questão da droga, do alcoolismo, geralmente as compulsões alimentares também, tudo é uma falta de quê? De algo que preencha você. Nenhum ser humano, nada no mundo vai nos preencher, senão a presença de Deus dentro de nós. Deus, cada um na sua concepção religiosa, na sua concepção filosófica, mas existe em todos nós um vazio, uma necessidade intrínseca a nos encontrarmos com algo superior, algo que nos preencha. E aí, com certeza, a gente vai se dividindo em religiões, né? São os muçulmanos, mas eu são gostei os católicos, do que você falou, quer dizer, não é uma coisa que você opta. Bom, a partir de agora eu vou ter fé. Não, é um dom, é uma graça. É uma graça. Porque a gente vê muito o sujeito tem uma vida... me converti, mas me na converti, prática eu encontrei, né? Jesus. Falar é fácil, né? Jesus falar é muito fácil. Que nem a história Agora, do tomar filme. a sua cruz e seguir, Jesus falou, largue tudo, tome sua cruz e me siga. Qual é essa cruz? É a cruz das nossas dores, das nossas feridas. Jesus mesmo nunca falou pra gente que isso aqui seria um mar de rosas, né? Que a gente viveria aqui num paraíso, né? Com certeza aqui é uma caminhada, é um vale de lágrimas a nossa caminhada. Aqui sofremos dores, temos angústias, mas é lógico que quando a gente fala na religião, é o religare, é nos ligar ao eterno, é ligar ao ser superior. E isso, Jesus queria o quê? Que nos uníssemos como um povo só. Ele veio para o povo judeu inicialmente, mas o discurso dele era para quem? Para todos os povos. Então é lógico que eu tenho a minha religião, simpatizo com ela, eu tenho ali a minha crença, e se o outro é evangélico, se o outro é espírita, né? Se o outro é de umbanda, candomblé, a gente tem que conviver, respeitar, porque no coração dele foi fecundada aquela fé ali, ou seja, eu não vou impor a minha fé sobre ele. É lógico que a gente pode conversar, mostrar os pontos de vista, mas cada um tem a sua liberdade de escolha. E eu não posso servir de pretexto para minha religião excluir a do outro ou diminuí-lo, né? Mas você não acha também que é mais interessante, numa discussão entre pessoas religiosas, buscar pontos positivos e comuns do que ficar apontando os pontos negativos? Você tocou num ponto central. Tem uma frase pequenininha, muito bonita, que fala assim, unidade na diversidade. Olha que bonito isso. A diversidade, o quê? Somos diferentes. Você, o Ícaro aqui presente, o operador de som. E diversidade hoje é uma palavra muito usada, está na moda. Tá moda. Mas está sendo muito usada pelo lado da diversidade com agressividade. E que não é. Não, assim você não consegue nada, você não impõe. Somos diferentes, né? Ou você conquista, ou você não conquista. É tão bonita a criação, né, Marco Antônio? Você vê, são bilhões de pessoas no mundo, não tem ninguém igual.
Se você olhar as árvores que estão lá fora também, as flores, não tem uma igual a outra, até parecem iguais. Então, essa diferença que já é intrínseca em nós. Então, nós, numa religião, tem uma diferença com o outro, sim, mas a gente tem que conviver, a gente tem que respeitar. Isso que o Papa Francisco pregou muito, né? E prega diariamente no seu pontificado. Ou seja, o respeito às religiões, o encontro deles com os muçulmanos, né? Com os judeus, essa religião que une, apesar de diferenças. Por exemplo, eu como católico, eu creio nos santos, né? Eu tenho essa prática religiosa dos santos, mas o outro que não acredita nos santos, respeitá-los, né? E eles me respeitarem também. Nossa. Se eu frequento a minha igreja, eu não quero tirar o outro da outra igreja, né? Eu quero que ele continue firme na fé dele, mas eu tenho o direito também de manifestar a minha fé. Como também a gente pode pensar assim, o ateu, o agnóstico, né? Ele tem o direito a ser ateu? Com certeza, é um direito dele. Você sabe que eu tive um amigo de família, médico, no Rio de Janeiro, está vivo ainda, 90 e poucos anos, passou por momentos muito difíceis na vida dele, ele casou muito tarde, já com 50 e tantos anos, e teve uma filha, uma só, e essa menina morreu aos 13 anos, ele já tinha 60 e poucos anos, mas ele continuou a vida dele e tal. Ele passou a vida toda como médico fazendo bem, fazendo cirurgião plástico, ele fazia aquelas cirurgias gratuitas na Santa Casa, trabalhou muitos anos com o Dr. Ivo Pitangui, muitos, eram muito amigos, e ele nunca acreditou em Deus, sempre totalmente ateu, como ele dizia. Mas um ateu, e passou a vida fazendo bem. Mas com certeza, né? Se Deus existe, ele mesmo não acreditando, Deus é amor, né? Essa grande definição do apóstolo João, né? Ele fala o quê? Deus, esse é o conceito, Deus é o amor. E esse amor que no mundo hoje ficou muito erotizado quando se fala em amor. Amor apenas no plano sexual. O amor é doação, o amor é a caridade, né? O amor é querer ver o outro bem, desejar que o outro cresça, né? A gente vê hoje muitas vezes na mídia, né? Eu percebo muito isso, no WhatsApp. Se você me passa uma informação que é para negativar, que é para diminuir o outro, né? Para dividir, eu já vou cortar, eu não passo para frente. Agora, se você me deu ali uma mensagem, né, que é para multiplicar, que é para somar, é dever nosso passar. Então a gente tem que ter esse espírito, né? Espírito de construção, de união. É uma sociedade que precisa se unir. E você sabe que eu vou citar de novo uma frase de Aloysio aqui, que é interessantíssima. Aliás, o Luiz é um gênio, né? Gente, né? Nossa, ele fala umas coisas assim que, gente, eu nunca pensei nisso, né? com tantos anos que eu tenho de idade, nunca pensei nisso. Mas ele falou uma coisa que é sensacional. Não adianta, toda vez que você se torna uma pessoa excessivamente crítica do comportamento alheio, você está cada vez aumentando o seu telhado de vidro. Com certeza. Porque ele fala assim, no mundo, ninguém resiste a um BBB, a um Big Brother. Verdade. Se você entra no Big Brother, pronto, tua vida suja vai aparecer. Essa questão do apontar o dedo, né, Marco Antônio, eu acho que faz parte, até quando a gente falou daquela sociedade que não é reflexiva, um dos grandes males da nossa atualidade é a gente não fazer o nosso autoconhecimento. Eu sei sobre sua vida, eu sei sobre a vida do Aloysio, eu sei sobre a vida do Ícaro, mas e a minha vida? Ou seja, muitas vezes eu tenho até um relacionamento bom com Deus, mas com o próximo, convivo bem com o próximo, mas e a minha vida particular? Ou seja, nós somos feitos de uma história, somos feitos de emoções, somos feitos de trauma. Então, quando a gente vê hoje desvios na sociedade, desvios de caráter, muitas vezes são frutos de traumas passados, né? Desvios na sexualidade, por exemplo, enfim. É minha história que tem que ser analisada. No fundo, a gente caminha um pouco como o Zeca Pagodinho fala, né? Deixa a vida me levar. Na música é muito bonito, mas no dia a dia da nossa vida, não. Nós temos que fazer os ajustes, nós temos que correções conduzir de rotas, né? Será que aqueles caminhos que eu estava trilhando são bons caminhos, né? E que bom a gente admitir, né? Errei, pedir perdão a você, né? Tão bom, Marco Antônio, me desculpa pelo que eu fiz, pela palavra mal colocada. Isso o Papa Francisco falou muito, né? Ele falou assim, palavras simples que a gente poderia usar no dia a dia que são transformadoras. Por favor, você pode me dar um copo d'água? Obrigado, Marco Antônio. É a famosa palavra mágica. Mágica, explica, né? qual que é a Simples. palavra A mágica? gente não precisa de grandes filosofias, a gente não precisa de grandes tratados, a gente precisa se humanizar as nossas relações, né? Esse bem-querer tem que transbordar em nós e não ficar sonhando em mudanças mágicas quando eu for presidente, quando eu for prefeito, se eu for dirigente de alguma coisa, é no meu dia a dia, no trabalho, né? Com um colega de trabalho, com o meu patrão, ou então com o empregado da minha firma, né? Tratá-lo bem, com a secretária da minha casa. É essa convivência que eu acredito.
é o grão de areia. Na praia você vê um grão de areia, é um nada, né? Mas ele juntando com os outros grãos, ele forma aquela areia bonita. Somos nós também pequenos, mas com força de fazer cada um o seu papel, a sua missão. E refletindo, né, no autoconhecimento, qual a minha missão? Talvez hoje a gente perdeu muito isso, né? Para que eu estou aqui? Estou aqui para ser rico? Estou aqui para ser sucesso? Estou aqui para ser o melhor radialista de Campos? Ou eu estou aqui para ser um agente transformador, um agente do bem, né? É somar. Somar. Tão bom, né? Somar, né? E mais uma vez, uma frase de Dom Rifan tem muito sentido, porque ele dizia essa teoria da vitória, da prosperidade. Da prosperidade. Isso, ele disse, e eu procuro sempre me lembrar disso, a fé, porque muitos falam de religião. Vamos esquecer essa palavra religião. Verdade. Né? Espiritualidade. A fé, a espiritualidade, não importa. Tem diferenças, né? Tem diferença. É porque, como diziam também, e como eu li outro dia, Jesus não criou uma religião, ele criou um conceito. Né? Ele tentou espalhar um conceito de vida. A religião veio depois, o cristianismo foi uma coisa que... Na caminhada, né? Ele funda, né? Exatamente. Igreja, enfim, é um complexo essa... É muito complexo aí, porque aí já entra muita história, já não é minha praia. Vamos manter essa linha, né? Vamos manter essa linha. Mas ele fala assim, você não vai parar de... A religião ou a fé não te mágica, alivia, né? O sofrimento. Pelo contrário. Ela te ensina a suportar. Tocou, né? Esse é o ponto central da fé, né, Marco Antônio? E essa fé que a gente precisa trabalhar dia após dia, né? Tanto é que na missa a gente fala assim, né? Aumentai a minha fé. A fé é diária, né? Essa busca diária por melhorar. Melhorar para quê? Para poder suportar a caminhada. Então, é falso essa ideia da prosperidade, uma religião mágica, né? E bonito nos milagres, não sei se você já percebeu isso, o milagre de Jesus é um milagre que precisa da nossa participação humana. É lógico que Jesus pode realizar uma cura, né? Você pedindo por um ente seu que está no hospital, ele pode fazer uma cura? Sim. Mas muitas vezes eu estou com uma dor no joelho, um exemplo. Aí eu peço, Jesus, me cura dessa dor no joelho. Mas eu estou com sobrepeso, eu não estou fazendo uma fisioterapia. Quer dizer, ele quer a minha participação, ele quer a minha mudança alimentar. Né? É que nem aquele sujeito que não estuda nada para a prova e pede a Jesus, verdade, né? Amigo, peraí. Jesus não é um milagreiro, né? Jesus é esse que veio trazer vida nova, né? O bonito de Jesus é ele caminhar conosco, né? Nas dores, nas alegrias. Talvez também a gente só lembre de Jesus nas dores, né? Nas preocupações, mas na hora da alegria eu deixo Jesus de lado. Então Jesus não é uma fantasia, Jesus não é uma imagem, né? Jesus é real, ele caminha conosco, né, dentro da nossa fé. Então o mundo precisa crer nisso. E a cruz, ele falou, tereis tribulações no mundo, né? Ele não falou que aqui teremos paz, não é porque eu frequento uma religião, porque eu tenho uma espiritualidade, que a minha vida vai ser um mar de rosas, né? Mas com certeza com ele eu consigo suportar as dificuldades. E como a gente vê isso hoje, né, Marco Antônio? Uma sociedade doente, né? Na alma, no físico, né? Uma sociedade vivendo no materialismo, né? E se frustrando, porque o materialismo não vai te preencher, né? É bom ter um carro zero? É bom. É bom você ter uma casa na praia? Sim, é bom. Mas isso passa, né? Tudo passa. O que fica realmente é o amor, é o bem-querer, é a fraternidade. E nós precisamos hoje difundir essa cultura, a cultura do bem, a cultura do amor, das mãos estendidas, né? Como é bom ter uma mão estendida. Quem não passou por uma dificuldade, uma enfermidade, eu já tive depressão. Depressão é uma coisa seríssima, né? E eu praticando religião, vivendo, as pessoas falavam, Arthur, você vai na missa e você está com depressão? Sim, são doenças da alma. Mas Jesus também trouxe o quê? O médico, trouxe o medicamento, né? Para nos auxiliar, trouxe amigos para nos dar também, para nos acolher. Então hoje a gente vê muita gente sofrendo de depressão. Reza sim, mas procura seu médico também de confiança, né? Se o médico passar os remédios, tome seus remédios. Depressão também. É doença, as pessoas acham que é só... O braço quebrado, você vê, Marco Antônio está com o braço quebrado, um exemplo. Não toca ali, vamos ajudar Marco Antônio. E já a doença da alma. O Arthur tá bonito aqui, tá com a roupa direitinho, fez a barba, mas por dentro a alma tá quebrada, né? Tá machucada. E fruto dessa competição, a gente vive uma sociedade hoje altamente competitiva. Arthur, nós vivemos uma época em que as pessoas diziam assim, com uma pessoa estava deprimida, isso é frescura. Frescura, né? Triste isso, né? Que frescura. A gente tinha vergonha de dizer, né? Seja homem. Eu admiti a depressão aqui. Não, pelo contrário, não, contrário. Outros amigos, outras pessoas que estão doentes, procure auxílio, converse com o seu padre, converse com o seu pastor, mas procure também um médico, né? Procure ter uma vida plena, né? A gente precisa hoje, Marco Antônio, trabalhar essa cultura da vida plena, ou seja,
seja, ter qualidade de vida, né? Procurar fazer uma ginástica, procurar fazer uma hidroginástica, mesmo aqueles que não têm uma condição econômica boa, mas têm nas praças, né? Fazer alguma coisa. A gente precisa de cabeça sã e corpo sã. Bom, são 8h02, vamos a mais um pequeno intervalo no Folha no Ar e voltamos com o nosso papo com o procurador do município de Campos, Arthur Guzmão. E aí, Arthur, eu queria falar um pouquinho da nossa região, falar um pouquinho de política também, né? Embora a sua profissão não seja de viés político, mas ela acaba refletindo, né? Refletindo. Então, falar um pouquinho sobre um procurador, né? O que é isso aí que eu queria também que você alertasse os nossos ouvintes da Folha FM. E antes, deixa eu ver aqui, tem até o Maurício Batista fala assim, gostando muito da sua posição, Arthur. Ele diz, depois de alguns eclesiásticos levarem suas ideologias para as religiões, a intolerância cresceu o estopim. E foi essa eleição do candidato que semeando ódio. Eu não sei se... Vamos falar com isso na volta do intervalo. Não sei se é exatamente isso que é o ponto da questão. Mas aí é questão de opinião também. Né? Respeito, né? Cada um tem seu ponto de vista. Vamos ao intervalo, voltamos em instantes com o Folha no Ar, primeira edição. Você conhece